Olá, aqui é Maria Eduarda para o canal Radio Posts. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser sobre PET-CT. Você sabe o que é PET-CT? Você sabe que exame é esse? Se não sabe, fica aqui com a gente que você vai descobrir. E se você já sabe, fica também que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova. Vamos lá! Primeiro, o que é, na verdade, o aparelho, né, a máquina de PET-CT? Ele é aquele famoso 2 em 1. É um equipamento híbrido, né, ele consiste em duas partes, dois aparelhos. Um deles é a tomografia computadorizada, a tomografia convencional. E a outra é a tomografia por emissão de pósitrons. Tomografia por emissão de pósitrons. Mas o que é isso, né? Bom, a definição do próprio criador do PET é que ele é uma tecnologia de imagem que mede e quantifica processos bioquímicos. Então, essa foi a definição dada pelo físico Michael Phelps em relação à tomografia por emissão de pósitrons. Com isso, ele quis dizer o quê? Que através daquela máquina a gente estaria adquirindo exames, imagens funcionais. A gente estaria avaliando, medindo algum processo bioquímico, funcional, fisiológico. Até aí tudo bem? Vamos continuar. Bom, como assim? Como é que isso funciona? Então, normalmente a gente tem um radiofármaco, que, como o nome já diz, ele é composto de duas partes, a parte do rádio e a parte do fármaco. O rádio é um isótopo radioativo, né? Então, o paciente ele recebe a administração daquele material, se torna radioativo, né? Algum processo bioquímico dele se torna radioativo, ele emite essa radiação para o aparelho de PET, que então vai formar a imagem. E o fármaco, ele é então algo que vai ser acoplado a esse isótopo e que vai simular algum processo bioquímico ou molecular. Mais uma vez, como assim? Vamos dar um exemplo, né? Um dos radiofármacos mais conhecidos e utilizados rotineiramente no PET-CT é a fluordesoxiglicose, que é composta exatamente por esses dois componentes. O radioisótopo, que é o flúor 18, que emite a radiação, e o fármaco, que é a glicose. Bom, esse composto, então, a fluordeoxiglicose, é administrada via endovenosa no paciente, e aí ele vai simular a via da glicose no organismo. Como é que acontece isso? As células, elas não conseguem diferenciar a glicose normal, que está vindo lá do sangue, ou a glicose radioativa. E aí essa glicose, ela entra na célula pelos mesmos receptores GLUT, que é a glicose normal. Dentro da célula, essa fluordesoxiglicose, ela é fosforilada. E aí, só nesse momento é que o processo bioquímico natural, que seria a glicose entrar para o ciclo de Krebs e produzir energia, isso daí para. A célula não passa mais a entender isso como sendo uma glicose. E aí, o material fica, então, retido dentro da célula e é o que permite, então, que a gente faça a imagem daquelas regiões do corpo que tem o maior consumo de glicose. Então, toda célula que tiver um maior acúmulo de glicose dentro dela, a gente vai conseguir enxergar melhor, enxergar mais na imagem. Bom, e para que eu quero fazer a imagem da glicose, né? Por que isso é importante? Bom, há muito tempo, né, desde a década de 20, houve essa descoberta de que as células tumorais, as células do câncer, elas apresentam um aumento do metabolismo glicolítico. A gente sabe que o câncer ele tem normalmente uma alta taxa de multiplicação celular, consequentemente ele precisa de mais energia e consome mais glicose. Então, se a gente está conseguindo enxergar a biodistribuição dessa glicose radioativa, a gente então consegue fazer um estudo funcional dessas células tumorais. Gostaram?
Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né? A imagem da esquerda, essa preto e branco, é a imagem apenas do PET, sozinho, né? A imagem funcional. Então, todas essas regiões que a gente está enxergando como sendo mais preta são aquelas áreas que têm o maior consumo de glicose. E a imagem da direita, ela é a imagem da fusão, ou seja, das duas imagens em uma. Então, a gente tem a tomografia e por cima, esse colorido é o PET. Então, o que a gente pode observar inicialmente? Que as células do cérebro, né, nossos neurônios, eles utilizam muita glicose como principal forma de gerar energia. Então, a gente tem, na verdade, um metabolismo fisiológico da glicose no cérebro. Porém, todas essas outras regiões que a gente está enxergando aumentadas, elas não são normais, não é fisiológico. Então, no caso, a gente está vendo aqui áreas patológicas que correspondem a linfonodomegalias, mostrando então que esse paciente que veio fazer o exame para estadiar um linfoma, ele tem doença linfonodal supra e infradiafragmática. Um outro detalhe que a gente está vendo lá embaixo, na pelve, né, uma quantidade de material na bexiga. Isso também é fisiológico, porque a principal forma de excreção desse radiofármaco é por via urinária. Então, isso é apenas concentração normal do material na bexiga. E o restante corresponde, então, à doença. Então, a gente está enxergando uma imagem funcional, ou seja, aquelas regiões do corpo, aquelas estruturas, nesse caso, linfonodos, que têm um metabolismo da glicose aumentado. E qual é a vantagem, então, de a gente ter um aparelho 2 em 1, o PET mais o CT? É que a gente vai ter a soma de dois métodos, o método funcional e o método anatômico, né? Então, se a gente olhar ali só para aquela imagem preto e branco do PET, a gente vê que tem uma área captando, mas a gente não consegue localizar com precisão, né? Exatamente com que estrutura ela corresponde. Então, com a imagem da tomografia acoplado, a gente tem então a soma também da anatomia. E o engraçado nesse caso, que a gente observa muito na prática, é que nesse caso, 1 mais 1 nem sempre dá 2. Na maioria das vezes ele dá mais. Então, ter o exame híbrido, ter o exame conjugado, ele na verdade é melhor do que se eu apenas interpretasse o PET ou o CT sozinhos, né? Então, eu tenho também um ganho a mais por estar interpretando esses exames juntos. Bom, então eu queria acabar por hoje falando com vocês que a gente começou realmente pelo basicão, né? E dizer que a fluodesoxiglicose ela é apenas um dos radiofármacos usados, né? Existem vários outros. Dizer também que a oncologia é apenas uma das indicações deste fármaco. Por exemplo, lembra que eu disse que os neurônios, eles consomem muita glicose para funcionar normalmente? Então, vou deixar aqui, ó, a pulga atrás da orelha. Será que, então, o PET com fluodesoxiglicose não seria bom para estudar algumas doenças cerebrais, algumas doenças neurodegenerativas que podem cursar com redução desse funcionamento dos neurônios? Então, é isso, gente. Existe ainda muita coisa pela frente. Essa série continua. Isso aqui foi só o começo, né? E se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, segue nosso canal, né? Não se esqueça, se inscreva para garantir que você vai estar recebendo todo o nosso conteúdo. É isso aí. Um abraço.